Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jennifer, vou começar fazendo minha apresentação, né? Sou Jennifer, sou bacharel em Serviço Social, formada pela Federal do Rio Grande do Norte, curso pós-graduação em Violência Doméstica, além de graduação em Teologia, e também eu desenvolvo missão urbana com apoio a lideranças, apoio a missionário, aconselhamento, discipulado, treinamento, mobilização, palestras também sobre sexualidade. E também tenho trabalhado nessa área do direito, da garantia de direitos, né, engajamento à defesa da mulher, da criança, adolescente. Então, esse é um dos meus temas, né? A questão da violência doméstica, também abuso sexual infantil. São um dos temas aí que eu tenho trabalhado, que Deus tem me chamado para esse ministério. Bem, então vamos lá começar. Olha aqui meu roteirinho, vamos embora. Muita gente vai ver a live salva, né? Então, vamos lá. E aí eu já começo, para variar, quem me conhece sabe, fazendo perguntas, né? Por que o tema da violência doméstica é um tabu? E por que as igrejas, juntos aos seus pastores e líderes, não recebem capacitação para saber lidar com esse assunto? E aí eu vou deixar essa pergunta para você pensar, talvez tirar suas conclusões aí ou não ao término dessa live, depois de ver ela. Mas eu não vou respondê-la, eu quero trazer mais a problematização, talvez eu responda ela em alguns aspectos durante a live, obviamente, mas eu vou deixar aí para vocês, certo? Aproveita aí e compartilha com os amigos. E vamos lá. Então, eu acho que não há outro jeito de começar sem pontuar primeiro dizendo o que é violência doméstica. A violência doméstica, ela é considerada doméstica e familiar, né? Então, ela é contra a mulher ou contra a criança, né? No caso, crianças também. E é qualquer ação, omissão que é baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento, sofrimento físico, sofrimento sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. E a gente tem, onde é que tem dizendo essas coisas? Essas coisas todas estão descritas na Lei Maria da Penha, inclusive essa live também é um ato em comemoração a essa lei tão importante para nós mulheres. Eu recomendo toda mulher, acho que ela deveria saber um pouquinho do que tem, ou então ler a lei, que não é tão grande, o que tem dentro da Lei Maria da Penha. Então, aqui eu já mencionei alguns tipos de violência, e aí eu acho que isso também cabe dentro da definição de violência doméstica, quais são os tipos. Então, existe a violência física, e aí, gente, é sempre bom frisar que a gente vive um contexto que muitas vezes parece que só ele não lhe bateu, então não é violência doméstica, mas não, né? A violência lá é complexa, né? Porque nós somos seres humanos complexos, né? Então, existe a violência física, que é qualquer ato físico contra o corpo, né? Bater, espancar, empurrar, lançar objetos contra a pessoa, sacudir, morder, puxar cabelo, mutilar, torturar, usar qualquer arma branca ou não, ferramenta de trabalho, fogo, qualquer coisa, né? Água quente, que eu já vi em alguns casos. Então, esse é o tipo de violência física. Então, ele afeta o seu corpo, né? Fisicamente. Existe também a violência sexual, que nesse caso é forçar a ter relações sexuais quando a mulher não quer, ou quando estiver dormindo, ou sem condições de consentir, ou então ela tá lá sem condições de dizer sim ou não, e a relação sexual é prosseguida. Então, também é fazer a mulher olhar imagens pornográficas quando ela não quer, obrigar a mulher a fazer sexo com outras pessoas, impedir a mulher de prevenir a gravidez, ou forçá-la a engravidar, né? Ou forçar um aborto. São violências sexuais. Às vezes a gente acha que é só o estupro, né? Só, como se fosse pouca coisa, mas não é. É uma gama de atitudes que podem ser cometidas contra essa mulher. Existe também a violência patrimonial. Essa é passada
bem despercebido, até no âmbito, digamos assim, jurídico, e ela é controlar, reter ou tirar dinheiro da mulher, causar danos de propósito a objetos que ela gosta, reter objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e outros bens. Então, tudo que interfere aos bens dessa mulher e esse homem ele tenta controlar é uma violência patrimonial, né? Então, às vezes, por exemplo, usar o cartão de crédito da mulher, usar o crédito dela usar o crédito dela, né? Também, sem consentimento, sob pressão, quando ela não quer, também é uma violência doméstica patrimonial. Existe também a violência moral, que é fazer comentários ofensivos na frente de estranhos ou conhecidos, né? Humilhar a mulher publicamente, expor a vida íntima do casal, acusar a mulher de cometer qualquer coisa, crimes, etc. Inventar histórias ou falar mal dela para outros com o intuito de diminuí-la. E a gente também tem a violência psicológica, que recentemente a gente consegue enquadrar ela melhor no sentido de conseguir provas, né, para construir o argumento de que o cara cometeu de fato aquele crime, né? Então a violência psicológica muitos colocam dentro da moral, então ela seria mais essas questões de pressão psicológica, o gaslight, né, que é fazer a mulher achar que é louca. Então existe muitos homens que criam toda uma situação para a mulher ou surtar ou achar que é louca, para ele descredibilizar todas as violências que cometeu contra ela. Então é uma atitude muito recorrente de um homem querer taxar a mulher como uma louca, né? Então vocês vão ver muito por aí isso acontecendo, ou desacreditar da palavra dela, ou dizer que o que ela viu ela não viu. Gente, é uma coisa muito complexa, né? E assim, eu tenho percebido que muitas vezes a violência psicológica ela é a primeira, né? Eu acho que ninguém discorda disso, mas começa primeiro com a questão da dependência emocional. O homem chega numa fase, às vezes, que a mulher, isso no início do relacionamento, que a mulher está frágil e eles muitas vezes se aproveitam disso, né? Para começar a perpetrar a violência. Então, começa primeiro, acho, com aquela questão da dependência emocional. Então, ele vai lhe fazer dependente dele, ele vai começar a lhe cercear de estar com pessoas, cercear suas opiniões, e ele começa a construir um discurso que vai lhe manipular e vai começar a tirar o processo da identidade da mulher. Então, por isso que muitas vezes vocês vão ver mulheres por aí que às vezes não tem nem mais opinião própria, porque o que ela pensa, o que ela tem, é tudo construído a partir do discurso desse homem, né? Então, a violência psicológica ela é muito pesada e eu conheço casos que levam a mulher a ter surtos assim muito muito tristes, né? A mulher chega em situações muito depreciadoras assim da imagem dela e tudo mais, né? E aí, Jennifer, quem é que pode ser o agressor? O agressor pode ser qualquer pessoa, gente. Não precisa ser necessariamente o esposo, o namorado, não. A agressão ela pode acontecer no ambiente da unidade doméstica, né, que é ali onde a mulher convive, onde ela mora. Não precisa ter vínculo familiar para ser considerada violência doméstica. Pode ser pessoas que passam na casa, na família, né? Também pode ser no âmbito de família, aí se estende mais para o âmbito do parentesco, né? Compreendido nesse nível maior, né? Também pode ser qualquer relação íntima de afeto, né? Então, que o agressor conviva ou tenha convivido com a pessoa ofendida, independente de morarem juntos ou não. E aí a gente vai ter na Lei Maria da Penha que também não existem restrições em relação a uma orientação sexual e também a questão da transgeneridade, né? Tipo, a pessoa é trans, ela não é cis, mas também acontece a violência doméstica, ou seja, não tem relação com a orientação sexual nem com o gênero, né? Vamos lá. E aí, eu queria mencionar com vocês uma coisa muito importante que
Às vezes, se tiver pessoas que são líderes de mulheres, ou qualquer mulher aqui, ou pastores, que às vezes vê uma situação de violência acontecendo, não sabe como orientar, né? Então, toda cidade tem ou deveria ter uma rede de atendimento e denúncia da violência doméstica. Então, é compreendida a rede, tanto as unidades básicas de saúde, que têm a obrigação legal de denunciar as violências, como escolas. Então, tem toda uma rede aí, serviços de assistência, como o CRAS, como o CRES, né, que são Centro de Referência à Assistência Social, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Qual é a porta de entrada para a denúncia? Existem duas principais, e a gente tem a polícia, né, a polícia militar, que geralmente eu recomendo para as pessoas procurarem uma delegacia da mulher, mas em a maioria dos lugares não existe plantão nessas delegacias, então você pode ir numa delegacia comum fazer o boletim de ocorrência. Mas esse caso também é um caso geralmente de emergência, né? Tipo, você tá vendo a violência acontecer, você liga pra polícia e tal. Mas também existe a central de atendimento à mulher, que orienta mulheres, por exemplo, que estão vivendo há um tempo na violência doméstica, e elas querem receber orientação de como sair disso, quais as formas, né, de denunciar, os meios, e o 180 faz esse papel de orientação, de dar direção dos órgãos que a mulher pode procurar e tudo mais. Também na Defensoria Pública existe um núcleo que tem essa defesa, né, da mulher. Então, na Defensoria Pública existem esses núcleos que também podem ser procurados, mas em caso de emergência é sempre polícia militar. Polícia militar ou algum órgão de polícia que atenda em emergência, né? Chama a polícia. Outros meios de fazer denúncia pode ser pelo Ministério Público, Defensoria, o próprio 180. E a mulher também, se for criança, né? Se tiver criança também envolvida, pode ser a Delegacia da Criança e Adolescente e também o Conselho Tutelar. Então, são órgãos que você pode procurar e fazer o processo de denúncia. Para além desses, né, para que você pode denunciar, existem alguns lugares que dão suporte a essas mulheres, como são os centros de referência à mulher do município. Muitos municípios têm, também tem a Casa da Mulher Brasileira. Também tem as casas-abrigo, que não podem ser divulgados endereços porque é onde as mulheres vão quando elas estão em risco, né? Então, essa rede, né, que é grande, mas precisa ser conhecida, né, pelas pessoas em geral. E aí, gente, a gente pode pensar, né, que, obviamente, vocês sabem do que eu vou falar, mas muitas pessoas pensam que isso não acontece dentro da igreja. E, Jennifer, você está falando disso, isso é um escândalo para nossa igreja, para a igreja e etc. Mas, gente, isso acontece sim na igreja. Existem muitas pesquisas, como eu falei, eu faço especialização nessa área e eu tenho lido bastante sobre isso nesses últimos anos. Até antes da especialização mesmo, eu já lia sobre esse assunto. E a gente vê um número gritante. Teve uma pesquisa em 2016, que eu vi em 2016, que me chamou muita atenção. Ela dizia que 40% das mulheres que sofriam violência doméstica eram evangélicas. Eu compartilhei muito com muitos amigos e eu fiquei com aquela indignação, né? Para quem não sabe, eu também sofri, né, a violência doméstica, mas eu acho que essa pesquisa despertou algo em mim, né? Poxa, no nosso meio, um lugar onde a mulher devia estar segura, né? Está acontecendo isso. Então, aqui já é um dado para vocês. Existem algumas pesquisas que relatam que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica no nosso país são evangélicas. Isso é alarmante. Por que isso é alarmante? Porque nós somos quase 30% da população do país. Os evangélicos são 30% da população do país e as mulheres só são 50% dos evangélicos. Mas por que os números de pessoas que sofrem violência doméstica, mulheres, chegam a 30%, algumas vezes 50%? Gente, a conta não bate. A conta não bate, né?
Então, eu também tenho alguns outros dados para mostrar a vocês de uma pesquisa do Benditas, junto com o Invisible College. Eles fizeram uma pesquisa com mulheres cristãs e a pesquisa na área de sexualidade. E eu trouxe 2 perguntas aqui para vocês dessa pesquisa, que a primeira é o seguinte: alguma mulher em sua comunidade cristã já lhe pediu ajuda por ter sido vítima de assédio ou violência sexual? E, pasmem, 80% dessas mulheres responderam que sim. Que alguma mulher na comunidade já tinha procurado elas para dizer que tinha sofrido algum tipo de assédio ou violência. Gente, isso é muito grave. E é grave porque essas mulheres disseram isso, né? Mas elas nem todas reconhecem que já sofreram assédio ou violência. Porque a gente não fala desse assunto por ser um assunto tabu, dificulta que as mulheres reconheçam que estão vivendo em situação de violência. A outra pergunta: você já foi vítima de assédio sexual ou psicológico, né? Que é o psicológico. Dei aqui a resposta. Eu lembro que tá aqui, 56% dizem que já sofreram assédio sexual, né? Então, a gente tem números aí gritantes dentro da nossa igreja acontecendo essas coisas e o que é que nós estamos fazendo sobre esse tema, né? Então, acontece sim dentro da igreja e a gente, enquanto igreja, precisa dar uma resposta para isso. Então, aproveitem, compartilhem essa live aí com quem vocês conhecerem, provoquem seus líderes, provoquem seus pastores, pedindo resposta. Pastor, como é que a igreja lida com casos de violência doméstica? Então, precisa ser transparente para toda a igreja como é que isso acontece, né? Ou se não acontece. Então, dentro do nosso meio, existem algumas frases que aí eu quero que vocês digam se já ouviram ou se não ouviram essas frases. Interajam aí comigo. Que sustentam a violência doméstica no meio evangélico. E aí, vamos lá. A primeira frase: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Essa é a clássica. Digam aí se vocês não já ouviram essa frase. Nossa, não vou me meter, porque em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, né? Então, chega a dar um negócio. Outra frase, eu vou ler algumas frases aqui e depois eu vou destrinchar um pouco, né? Não vou detalhar cada um porque precisaria de muito tempo, né? Mas vamos lá. Outra frase, e essas próximas são todas textos bíblicos tirados de contexto, certo? A primeira: o que Deus uniu não separe o homem. Essa daí é outra clássica, né? A terceira: não podemos levar problemas entre os irmãos da igreja para os tribunais dos ímpios. Essa daí eu já ouvi muito bem. A mulher precisa ser submissa ao seu marido. Outra: o corpo da mulher pertence ao homem. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A mulher sábia edifica a sua casa. Gente, e essas são verdades bíblicas, mas tiradas de contexto. E quando você tira um texto de contexto, ele vira heresia, né? Então, são verdades tiradas dos seus contextos que hoje são usadas para oprimir mulheres dentro das nossas igrejas. E aí, eu vou ler alguns relatos aqui dessas pesquisas que eu tenho feito de mulheres que sofreram violência doméstica, certo? Preparem-se aí. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que dá um negócio. A primeira não tem o nome das mulheres, é uma pesquisa que tirou o nome das mulheres para preservar elas, né? Como toda pesquisa científica. A primeira diz assim: eu tinha que aceitar ele me usar. Ele me usava em qualquer lugar. Eu era obrigada. Tem gente que fala que você não era obrigada, mas como eu ia fazer? Eu ia fazer um escândalo? Eu ia abrir a boca e contar para todo mundo? Jamais. Eu teria vergonha do que eu passava, do que eu apanhava, do que eu sofria. Eu era coagida e eu tinha vergonha.
Vai continuar. Tem uns relatos aqui. Outra moça. Ele falava assim: você não está se comportando como uma mulher evangélica. Você é. Como eu fazia corrida e usava calça legging, ele falava: mulher evangélica não usa legging. Então ele me chamava, me esculhambava de palavras ruins, e tem 2 palavrões aqui em seguida, eu não vou ler. Entendeu? Essas coisas, eu vou arrumar uma mulher de Deus, essas coisas. Outra, ele usava as próprias palavras que a gente ouvia dentro da igreja. Ué, mas Deus não falou que você tem que aguentar calada? Ué, mas Deus não falou que você tem que ser mais humilde? Isso é ser humilde? Ele, sabendo que estava errado, ele usava aquilo ali, todo o contexto da pregação contra mim. Só ele sabia que estava fazendo de errado, mas na cabeça dele eu tinha que ser humilde, eu tinha que baixar a cabeça e aguentar calada, porque Deus disse que eu tenho que aguentar calada. Ele usa isso até hoje, inclusive, quando é interessante para ele. Mesmo ele sabendo tudo que ele fez, tudo que ele está fazendo, ele dizia: ué, mas Deus não falou que você tem que fazer assim? Outra frase, outro comentário. E os da mesma mulher. E os maus tratos passaram a ser verbais. Frases do tipo: pra que você me serve? Nossa, que cabelo mais horrível. E essa banha sua? Ele sempre falava da barriga, ficava com esse tipo de depreciamento do meu corpo. E nas últimas foi a violência financeira. Outro relato. Eu quero dizer que os homens se escondem atrás da Bíblia para cometerem abusos. Eu tô vendo muita gente sofrer. Eles estão todos os dias na igreja, até conselhos bons eles dão, mas chegam dentro de casa, eles são outras pessoas. Eles fazem a família sofrer, fazem as mulheres sofrerem, fazem os filhos sofrerem, porque eles se escondem atrás de uma máscara. O penúltimo. E como eu era da igreja e conversava com o pastor, ele sempre falava para ter paciência, que era porque o homem é assim mesmo. Homem depois muda, que a mulher tem que ser mais paciente, que o homem mas eu fui tentando e lutando até ficar com o marido por causa do filho. Não era nem tanto porque eu sentia mais por ele, era pelo filho mesmo, não era pelo relacionamento. Aí o pastor pediu que era para eu perdoar. Aí ele que isso porque ele estava nervoso, ele fez isso porque estava nervoso. Aí eu percebi, aí eu perdoei e continuei com ele. Triste, né, gente? E o último, eu senti que na conversa as pessoas que estavam ali para ajudar, elas não me ajudaram e apoiaram ele. Porque ele confessou da própria boca que judiava de mim, que a minha vida era ficar chorando de dia e de noite. Então ele não queria mais estar no casamento, porque ele estava judiando de mim. Eles, para não apoiarem o fim do casamento, meio que colocaram a culpa em mim. Ah, você tem que parar de cobrar. O problema não é porque você está cobrando muito, o problema não é porque você fala muito, o problema não é porque você fica o tempo todo perturbando ele, me colocando a condição de que eu era culpada. E eu me senti culpada, ao mesmo tempo que fiquei muito chateada pelas falas, de que no momento que eu estava grávida, ele confessou que judiava de mim, era o momento de fazer alguma coisa para me salvar. Gente, a primeira vez que eu li esses relatos, e tem muitos outros, eu fiquei tipo, sem reação, né, por um tempo. Mas eu vivi isso de perto, então acaba que você vê que aquilo de fato é real, né? Que de fato usam isso, né? A gente tem que refletir o que é que a gente está fazendo. Pode ser que tenha uma mulher do nosso lado, sentada no banco da igreja, que está sofrendo violência doméstica. E ela não fala. Por que ela vai falar? Para ela passar vergonha e ninguém acreditar nela? Ou então o pastor dizer para ela orar? Então a gente tem que começar a combater esse mal dentro da nossa igreja, né? E aí, querendo tratar um pouco sobre esses relatos, esses argumentos que eu apresentei para vocês aqui agora, eu gostaria de trazer o porquê que a violência doméstica
ela não é bíblica e não é a Bíblia não a defende. Parece óbvio, mas vamos lá, né? Eu gosto muito de um autor que ele se chama Tim Keller. Não sei quantos de vocês já leram, mas eu gosto muito de Tim Keller porque ele é muito ponderado na maioria das coisas que eu já li sobre ele, né? E aí ele traz no livro dele Justiça Generosa, que eu tenho um grupo de estudo, eu participo de um grupo de estudo, esse livro aqui. E aí ele traz um argumento muito interessante sobre a imagem de Deus, e é um argumento que eu gosto dele faz muito tempo, né? Eu conheço ele faz muito tempo, mas eu vou trazer aqui nas palavras de Tim Keller, né? Pra não correr aí riscos de qualquer coisa. Então, ele diz assim: a Bíblia ensina que, de alguma forma, a santidade de Deus foi concedida à humanidade e, assim, cada vida humana é sagrada. Cada ser humano possui dignidade. Cada vida é sagrada e cada ser humano possui dignidade. Quando Deus nos fez a sua imagem, nós nos tornamos seres de valor infinito e inestimável. Gente, que coisa linda, né? Tipo, nós somos seres de valor infinito e inestimável. Então, por sermos, né, seres assim, ele diz que a imagem de Deus carrega em si o direito de não ser maltratado nem ferido. Isso é sensacional, porque de fato isso não é só para a mulher que está sofrendo violência doméstica, isso é para as pessoas que estão sofrendo diversas coisas ao redor desse mundo. Se nós nos víssemos como imagem de Deus e tratássemos o próximo como imagem de Deus, muita coisa não seria como é, né? Então, a queda, ela afeta o homem na perspectiva de que um homem como esse que bate na mulher, ele não tem condições de viver em sociedade, né? Ele precisa ser ressocializado, porque ele é uma pessoa descontrolada, né? Descontrolada, porque é seletivo o descontrole dele, né? Mas ele precisa ser tratado. Eu vejo que muitas vezes a gente fala da violência doméstica só para mulheres. A gente tem que falar de violência doméstica para os homens, porque é eles que cometem a violência doméstica. A gente tem que falar para as mulheres para elas saberem sair, mas a gente tem que falar para os homens para eles pararem com isso, né? Para começar um discurso de combate a essa violência tão destruidora, porque afeta os filhos, afeta a família. Quantas pessoas não são sequeladas porque passaram por violência doméstica com seus pais, com sua família e tudo mais, né? Às vezes nem sabem que foi por causa disso que elas hoje enfrentam tantos problemas. Então, uma coisa importante é que a gente às vezes fica tentando convencer as pessoas da importância da justiça social, né? Do ser humano ser respeitado como imagem de Deus, e a gente fica apelando para moral, por amor. Você não ama as pessoas, por bom senso, misericórdia. Mas Tim Keller vai dizer que isso não funciona. Isso não funciona porque não funciona. Não alcança as pessoas. A gente vive apelando para essas motivações, não funciona. As motivações que as pessoas precisam ter para não agredir as outras, para fazerem justiça, né? Para andarem diante daquilo que Deus quer que elas vivam, primeiro elas entenderem o conceito de ser imagem de Deus, né? Então, a entenderem a importância da criação de Deus, que o outro ser humano é criação de Deus, que tem um valor único, inestimável. E ele fala que às vezes, ele disse até que uma pessoa que tem mais de Deus não pode nem ser assassinado, nem sequer amaldiçoado, porque ela é a imagem de Deus, né? Porque isso destitui os direitos da pessoa, o direito da pessoa é baseado no valor de ser imagem de Deus. Então, a gente, para combater isso, a gente precisa tratar a questão da imagem de Deus e precisa que as pessoas sejam salvas, né? A gente precisa da graça redentiva vivenciada na conversão, de fato, em Cristo. Então, a gente precisa de novas criaturas, né? Vivenciando isso. Então, já indo pro final, né? Só para não esquecer também que essas mulheres, quando são agredidas, a imagem de Deus é distorcida nelas. Então, elas perdem identidade, perdem muitas vezes a motivação de viver. Como eu disse antes, por isso que muitas vezes você não consegue, a mulher não consegue sair do relacionamento, elas já perderam forças, elas
já esqueceram até quem elas são, elas já perderam o processo de identidade. Então a gente tem que ter paciência com essas mulheres e não ficar tendenciando a culpá-las, né? Aquela, não quer sair não, apanha e quer voltar. Gente, não é assim. Não é assim. Quem vive vários anos em contexto de violência, de opressão, de terror psicológico, não consegue sair dessa situação de uma maneira tão fácil como a gente pensa, né? Então, tenhamos paciência, amor e compaixão por essas pessoas de fato, né? Sejamos misericordiosos. Então, quais as respostas que a igreja pode dar à violência doméstica, já indo para o final da nossa live? Primeiro, ela precisa combater esse pecado, né? Combater esse pecado, conscientizando no púlpito. Quando se fala de família, tem que falar do combate à violência, tem que falar contra a violência doméstica. A gente não fala tanto de família, por que a gente não fala que isso é pecado? Então, a gente precisa conscientizar no púlpito, no ambiente eclesiástico, que isso é pecado, né? Outra maneira é orientar e acolher as vítimas. Nossas igrejas têm condições de acolher. Quando uma vítima chega relatando o que passaram, a gente precisa ter um acolhimento, orientação, como acolher essas mulheres que muitas vezes estão sem nada, elas não sabem nem para onde ir, nem o que fazer. Então a gente precisa saber acolher, como vocês viram aqui, né, alguns relatos que eu dei, algumas igrejas não sabem o que fazer. A gente tem muitos casos aí que a gente sabe de igrejas que não sabem o que fazer, de coisas horríveis acontecendo. A igreja perpetuando a violência. Outra coisa que a gente precisa fazer é ajudar essas mulheres a seguirem suas vidas, né? Prover acompanhamento psicológico, jurídico, de vida, planejamento de vida, que elas não sabem o que podem fazer de suas vidas. Capacitações, né, emocionais, de como gerenciar finanças, teológica para combater esses falsos ensinos que foi tanto incutido na mente delas, né? E também sobre capacitações sobre os direitos, né? Os direitos que elas possuem e tudo mais, né? Se a igreja não tiver condições de fazer isso, fazer parceria com organizações que podem fazê-la, mas é interessante que pelo menos o básico a igreja saiba fazer, né? Outra coisa é adotar a tolerância zero de violência na igreja, né? Porque parece que algumas violências podem e outras não, né? Então a gente tem que tolerância zero de violência nas igrejas, tanto contra a mulher, contra a criança e o adolescente. Às vezes, casos de abuso sexual que acontecem em conjunto com os casos de violência doméstica, que é muito comum, gente. Assim, a maioria das pessoas que sofrem violência doméstica estão em casa, é tipo taxa de 80%. A maioria das crianças que sofrem abuso sexual estão em casa, é taxa de 80%. Tem alguma coisa aí, né? A gente precisa avaliar esses cenários e combater isso. Então, a gente também precisa criar políticas internas de proteção, tanto à mulher quanto à criança dentro da nossa igreja. Se unir aos órgãos públicos no combate, conselhos de direito, campanhas, parcerias. Eu fui na igreja esses dias que, assim, me alegrou o coração só de eu ter chegado lá e visto no mural o número do 180, um cartaz de uma campanha. Só isso, assim, já me alegra um pouco o coração, assim. Lógico que tem que ser feito mais, mas é um caminho, né? Qual é a igreja que você vê isso, né? Então, a gente também precisa exortar e disciplinar os agressores. A igreja precisa exortar e disciplinar esses agressores. Ajudar os agressores a abandonarem a violência. Então, eles precisam passar por um tratamento, mesmo de ser acompanhados. E, no caso de se ele não for preso, né, porque ele cometeu um crime, então a probabilidade de ele ser preso é alta, redirecionar o agressor para outra igreja para que ele não conviva com a vítima. Isso parece óbvio, mas é difícil de entender para algumas pessoas, né? Mas imagina você vivendo com uma pessoa que tentou lhe matar na mesma igreja. E não é justo que a vítima saia, né? Então, caso ele haja, você vê que há um comprovado arrependimento do autor do agressor, e ele precisa ser acompanhado, contacta outra igreja para que possa acompanhá-lo, né? Para ele não conviver com essa vítima.
E aí, eu acho que a gente volta para a pergunta do início, né? Não sei se vocês conseguem responder agora ela, mas por que é um tema tabu? Porque é um tema tabu e as igrejas, junto aos seus líderes e pastores, não recebem capacitação. E aí, a gente já vai para o final. Não sei se vocês têm perguntas, mas se vocês tiverem, vocês podem colocar aqui as perguntas. E enquanto você, não sei se vocês vão colocar as perguntas, mas as pessoas perguntam por que isso acontece dentro da igreja, né? Eu acho que um resumo, eu acho que é uma incompreensão e ensino deturpado da fé, fanatismo religioso, alienação da vida, assim, porque às vezes os crentes, os cristãos, eles parecem que se alienam do mundo, parece que se relacionar com qualquer coisa é pecado, né? Então há uma alienação muito grande, a alienação da legislação, a alienação do cultural. Então, eu acho que esse também contribui. É uma cultura de normalização da violência contra a mulher, acho que também é uma contribuição. Uma visão subhumana da mulher através de diversos mecanismos, como pornografia, né? Que é muito séria, a pornografia, ela de fato leva você a ter atitudes desumanas, né? A impunidade e também a má gestão e aplicação das leis. Então a gente não tem parece que a gente não tem um querer público de que as políticas públicas funcionem, as leis sejam aplicadas. Parece que não há muito interesse, até porque quem aqui está fazendo as leis, né, não são mulheres, né, infelizmente. Então, se a gente não está fazendo as leis, a gente acaba não colocando lá o que é mais importante para a gente. Então, esses são alguns motivos, tem muitos, eu listei muitos motivos, mas não dá para tratar um por um. Então, esses são alguns motivos. Eu não sei se vocês têm pergunta. Pois é, Mari, é complexo, não há um... Ah, a gente ainda tem a questão do pecado, né? Que eu acho que é o principal motivo aqui. É o pecado. E ele precisa ser combatido, né? Tanto o pecado da violência quanto os pecados do nosso coração. Então, é um pouco, né, do que eu queria trazer para vocês. É uma live muito introdutória, mas eu acho que daqui já dá para tirar discussões. Eu me coloco à disposição para quem quiser falar comigo no privado. E também me coloco à disposição para quem quiser convidar para falar em algum momento, orientar em algum caso de igreja. Eu já faço algumas orientações nesse sentido. Algumas pessoas vêm me procurando faz um tempo para entender como agir em caso de violência. Então, gente, me coloco à disposição aí de quem quiser convidar e conseguir, né, fazer algo assim nas suas igrejas. É difícil, gente, mas vale a pena. A gente pode salvar vidas, né? Isso, Mari. Encaminhe depois a live para os seus amigos da igreja, tanto homens como mulheres. Não enviem só para mulheres. Envie para os homens também. Principalmente se você sabe que ele tem alguma tendência hoje à comédia. Tem uma pergunta aqui do meu digníssimo, meu bem. Meu bem perguntou: além da fala, existe algum sinal que devemos observar na mulher que está sendo agredida? Então, existem alguns, né? Em caso de violência. Ok. Existem alguns sinais, mas geralmente quando você tá com a mulher, você também tá com o esposo, né? Ele também tá por aquele ambiente ali, vê como é que ele trata ela, como é que ela fica diante dele. Às vezes ela, quando ele chega, ela recua. Marcas que ela diz que caiu, ela fica usando algumas desculpas, né, para proteger ele.
e proteger ela também de alguma maneira, né? Se proteger da exposição. Pessoas que mudam de comportamento de forma muito brusca em determinadas situações que o parceiro chega, né? Quando você conversa com a mulher e, por exemplo, é normal que, pronto, se alguém me chamar para fazer alguma coisa que vai afetar minha renda, eu preciso conversar com meu esposo, no caso meu bem, para conversar isso, mas não de uma forma que eu tenha medo, ou que eu nunca possa fazer nada. Ah, eu vou comprar um sorvete, tenho que perguntar ao meu bem, tipo, alguma roupa que eu possa usar, coisas extremas, sabe, gente? Então a gente precisa ter um olhar ali, tipo, essa mulher não parece que tá muito livre, assim, quando você percebe que ela tá presa, algo não permite ela fazer e você não consegue ver o algo, geralmente é algum caso assim, né? Mas não significa necessariamente que ela sofre, você precisa averiguar. Se você vê um sinal muito claro, você tem a responsabilidade de denunciar, né? No mesmo caso de crianças, né? Quando você sabe que uma criança, você suspeita que uma criança, no caso da criança, é suspeita. Você suspeita que uma criança está sofrendo violência, você tem que denunciar. Uma suspeita, você tem que denunciar. Liga lá pro Disque 100, liga 100, uma criança tal, mora em tal canto, frequenta tal espaço, desconfio que ela está sofrendo violência sexual por tal motivo. Então, a gente tem responsabilidade com os outros. Esse negócio de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher não é bíblico, porque expressa uma cosmovisão, uma teologia individualista. Como assim? É o corpo de Cristo. Então, quando a mulher está apanhando, eu também estou apanhando. Meu bem também está apanhando. É o corpo de Cristo sofrendo. Então, a gente tem responsabilidade uns com os outros, sim, e teremos, inclusive, diante de Deus, né? A gente responde por essas coisas diante dele também. A omissão também ajuda a perpetuar crimes. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas acho que não. Eu vou agradecer e pedir que vocês compartilhem essa live com as pessoas. Mas compartilhem e qualquer coisa, estamos aí à disposição para ajudar o corpo de Cristo aí e outras mulheres que estejam passando por algo. É isso, gente. Um abraço. Muito obrigada.